Olá pessoal, hoje é 19 de março de 2020. Eu nunca imaginei que ia chegar nessa idade. Nunca imaginei que nós ia chegarmos no ano de 2020. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu fui criado e educado num lar evangélico e no sítio. Então, naquela época que o evangelho estava sendo divulgado, que era novidade no meio de uma colônia italiana, católica, ali estava entrando o evangelho. Se eu não me engano, um tio meu que saiu da região, foi para uma cidade maior, acho para Caxias do Sul, e trouxe essa novidade do evangelho, essa novidade de ler a Bíblia, de que não era como os católicos achavam que era e tal. E para não ser muito longo a minha conversa aqui, eu só fiz essa introdução por causa do coronavírus. Eu quero falar sobre... Daí me veio na mente a minha infância, que eu era torturado. Torturado pelo livro do Apocalipse. Porque as pessoas, eles começaram a ler a Bíblia. E começaram a ler o Apocalipse. E que tudo era pecado. E eu cresci num ambiente de medo, de pavor, porque eu olhava para o céu, se as nuvens tivessem meio escuras, achava que Jesus estava voltando. Dormia com o olho aberto com medo. Como vocês sabem, a falta de entendimento traz medo. A falta de entendimento traz medo, e o medo traz ansiedade, e a ansiedade traz depressão, e sucessivamente leva a pessoa a coisas horríveis. E agora estamos aí diante do coronavírus. Hoje, se passaram tantos anos, eu vi tanta coisa. Vi e ouvi tanta coisa. E eu me rendi ao Apocalipse agora, voltei lá a caixinha do esquecimento lá, a caixinha, sempre fica na caixinha, né? Essas coisas, fica lá na caixinha. E me lembrei do Apocalipse no capítulo 6, que são os selos do Apocalipse. Eu gostaria de compartilhar essa ideia com vocês. Não quero assustar ninguém e nem aterrorizar ninguém. Ai, ai. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, ele é onde os selos são soltos. E o capítulo 6 diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco. Presta atenção, cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aí o versículo 3 fala de outro cavalo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Presta atenção, vermelho. Vem e vê.
E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Presta atenção. A paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então eu vou ficar só nos 2 primeiros cavalos aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E daí, se me der vontade, eu gravo outro vídeo falando dos outros selos aqui. Olha, o Apocalipse, vocês sabem, ele é muito especulativo. Só que tá muito na cara esse aqui. Pelo menos para mim, né? Porque para mim tá muito natural isso aqui, essa interpretação. O cavalo branco é o Evangelho. O cavalo branco é o Evangelho. E ainda, como eu quero falar de países, eu vou falar primeiro do cavalo branco. O cavalo branco é a Inglaterra, são os países protestantes, Inglaterra, Suíça, Alemanha de Martinho Lutero, mas cavalo branco mesmo, que abriu o selo, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi criado a sua Constituição na Bíblia, eles são protestantes mesmo. São capitalistas, mas o capitalismo nasceu dos protestantes, o capitalismo nasceu dos evangélicos, para quem não sabe. E saiu para vencer o cavalo branco. Ele recebeu uma coroa e saiu para vencer. Por quê? Porque os Estados Unidos foi o país que mais mandou missionário no mundo. Os Estados Unidos é o país que mais evangelizou o mundo com o evangelho. Estou falando de evangelho protestante, não estou falando de catolicismo. Presta atenção. Catolicismo é outra história. Estou falando de protestante. Não é? Nasce na Inglaterra, mas o apogeu é os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos venceu a guerra contra a União Soviética, que é o cavalo vermelho. Foi lá e venceu o cavalo vermelho. Mas o cavalo vermelho voltou, queridos. Os Estados Unidos continua, que é o cavalo branco, mas o cavalo vermelho voltou. Agora ele veio com uma arma poderosa e conseguiu entrar nos Estados Unidos, e por isso se cumpre que o cavalo vermelho entrou para tirar a paz do mundo. Não tem como os Estados Unidos impedir. Entendeu? Eles entraram aqui. Os Estados Unidos está sem paz. Presta atenção. Quem está ligado aí na minha conversa, o cavalo vermelho é a China. O cavalo vermelho é todos comunistas. Primeiro a gente derrotou eles, né? Derrotamos a antiga União Soviética comunista. Mas ela ressuscitou. Está lá a China agora, ameaçando. Então, a China faz parte do cavalo vermelho, que são os comunistas. E a China foi a China que inventou esse vírus aí. Foi lá nos laboratórios da China. E esse vírus, ele está galopando como um cavalo. Está galopando como um cavalo. Todo o mundo está tirando a paz de todo mundo. Reflitam sobre o que eu falei. E você que é sem vergonha e não gosta de ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Então temos aqui, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo esse Novo Testamento? Esse é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Isso aqui é um projeto de 2 americanos, no ano de 1898, 2 americanos abriram uma associação e eles criaram essa associação. E desde
de lá, há mais de 100 anos, eles distribuem Bíblias pelo mundo, por mais de 100 países, inclusive no Brasil. Então então aqui está a prova de que os Estados Unidos é o maior propagador do Evangelho, cavalo branco. E a China está aí, representando o cavalo vermelho. Um abraço a todos para refletir. Fiquem com Deus.